Fala comigo, tropa! Sejam todos muito bem-vindos ao Mundo Bet. Se você não me conhece, meu nome é Christian e hoje estamos aqui para analisarmos os jogos do dia 6 de janeiro de 2022, quinta-feira. Só que antes, se você não é inscrito no canal, já clica no botão de inscrever, ativa o sininho também, dê essa força aí pra gente estar crescendo no YouTube, tá legal? Se você quiser também, o link do grupo do Telegram tá na descrição do vídeo. Bom, eu já falei demais, sem mais delongas, vamos embora para os jogos. Bom, tropa, quinto amanhã e vou falar pra vocês, hein, que maré tá o nosso bilhete. Eu pretendo até parar, já tô com essa ideia aí, vou fazer o último só pros jogos de amanhã mesmo, caso não bata. Eu vou desistir, porque tá tudo dando errado. Ontem teve a chance do gol, um pênalti no 98 para bater o nosso bilhete, o cara perdeu. Mas enfim, e o que acontece? Muita gente vem aqui também e analisa o canal pelo bilhete, pô. Tipo, se você pegar todos esses dias do ano, pelo menos, acho que até uns dias antes também, eu tenho errado só um palpite no dia inteiro. Se eu falar 8, errei 1. Se eu falar 4, errei 1. Só que esse 1 sempre está no bilhete. Aí acaba quebrando. Aí a pessoa que não tem cabeça, né, não tem noção nenhuma, vem aqui e fala que o canal é uma merda, que o palpite é uma merda. Não adianta se você acertar 7. O teu trabalho vai ser julgado por causa de um jogo que está no bilhete. Então, para evitar esse tipo de coisa, estou pensando em retirar os bilhetes. Muita gente pede para eu deixar, que é mais ou menos para a pessoa ter uma noção, porque eu no bilhete eu ponho jogos que eu tenho mais confiança. Assim, todos os jogos que eu venho trazer para vocês no palpite eu tenho confiança. Só que na hora de montar o bilhete eu tento escolher os que eu confio mais ainda, mais do que o normal, tá? E não tem batido, então talvez seja melhor parar. Mas vamos logo para amanhã, sem enrolar, já falei demais, estou pensando nisso, vamos ver. 8h30 da manhã, pelo Campeonato Italiano, falar nisso, a gente tem a rodada cheia do Campeonato Italiano. Eu tenho um jogo da Inter que vai visitar o Bolonha. A Inter, que é a braba da Itália, fazendo uma grande campanha. Se a gente olhar aqui, ela vem de pelo menos 5 vitórias seguidas, e o Bolonha, dos últimos 5 jogos, ele venceu 2 e vinha de 3 derrotas seguidas. Vamos dar uma olhada agora na classificação. Inter líder em 19 jogos, ganhou 14, empatou 4, perdeu apenas 1 no campeonato inteiro, tá voando muito baixo. A Inter de Milão tem tudo para ser campeão novamente, fez 49 gols em 16 jogos e em 19 jogos e sofreu 15. Então tem um ataque muito forte, uma defesa forte também, porque está levando menos gols do que partidas. O Bolonha é o 10º em 19 jogos, ganhou 8, empatou 3, perdeu 8, é uma campanha bem irregular, fez 27 gols, sofreu 31, é um time muito over, principalmente porque nesse caso ele sofre mais gols do que partidas. Vamos dar uma olhada agora no histórico. Quando as duas equipes se enfrentam nos últimos 5 jogos em 4, a gente teve pelo menos 3 gols e também 4 foram ambas marcas. Então é sinal que a gente tem um histórico de confronto over. A Inter vem de 3 vitórias consecutivas contra o Bolonha, então vem de um grande retrospecto. A Inter, aqui está dizendo que ela vem de 3 vitórias seguidas, né? Só que na verdade são 7 vitórias, é porque aqui acaba englobando o jogo da Champions League, que perdeu para o Real Madrid, então são 7 vitórias seguidas no campeonato italiano. Se for colocar em invencibilidade, pô, são acho que 12, né? É um número muito grande. A gente viu ali que ela só perdeu uma dos 19 jogos. Vem de 3 jogos sem sofrer gols, a defesa está mandando bem. Dos últimos 7 jogos em 6, a Inter venceu o primeiro tempo. Grande fase, grande momento da Inter. E eu quero aproveitar que a gente tem uma cotação acima de 1,50 e quero explorar um Inter empate anula. Dá para buscar vitória seca? Dá, inclusive é que eu quero buscar no ao vivo. Mas se eu fosse fazer um bilhete, eu colocaria aqui um empatezinho anula. Por quê? Vou mostrar para vocês aqui. É claro que um dos motivos é porque eu sou um cara muito safe. E segundo, porque os times não jogam aqui desde o dia 22, né? Mais ou menos essa data aqui que parou o campeonato italiano, teve as festas ali 2 semanas, os times estão voltando agora. Acredito que até por isso essa cotação do Inter está um pouquinho mais alta, né? Porque interrompeu a sequência de jogos que estava tendo, mas mesmo assim considero a Inter grande favorita para vencer esse jogo, tá? Quem quiser ir mais safe, empates em anula, placar para mim 3-1 para a Inter de Milão. 12h30, continuando no campeonato italiano, né? Quase todos os nossos jogos vão ser desse campeonato. A gente tem a Atalanta que vai receber o Torino. Se a gente olhar aqui, a race das duas equipes estão boas. Dos últimos 5 jogos, elas perderam apenas 1. Vamos dar uma olhada aqui na classificação. A Atalanta é o 4º colocado, no momento está na zona da Champions League, porém, mais uma temporada que está embolada para buscar essa vaga, porque eu tenho a Juventus com 34, tenho a Roma com 32, Fiorentina está fazendo uma grande campanha com 32 também, então se a Atalanta der mole aqui, vão passar ela. Tá? Para mim, título não dá para a Atalanta, vai ficar entre Inter e Milan, mas o Milan não tem elenco para ser campeão, o Milan joga boas partidas, mas não vai chegar, tá? Para mim, a Inter já vai ficar com esse título, a não ser que ela caia muito drasticamente, que eu acredito que não vai acontecer.
Atalanta em 9 jogos, foram 3 vitórias, 3 empates e 3 derrotas, jogando em casa, então uma campanha bem irregular, porém é um time over. Em 9 jogos fez 18 gols e sofreu 15, faz 2 gols por partida e quase sofre 2 gols por partida também em casa. Já o Torino, em 9 jogos fora de casa, venceu apenas 1, empatou 2, perdeu 6, péssimo visitante, em 9 jogos fez apenas 4 gols e sofreu 9. Vamos dar uma olhada no histórico. Quando as duas equipes se enfrentam nos últimos 5 jogos, em todos os 5, a gente teve pelo menos 3 gols e dos últimos 5 em 4 foram ambas marcas, um sinal que a gente tem também um histórico de confronto over. A Atalanta vem de 4 jogos sem perder para o Torino, então vem com um bom retrospecto. Dos últimos 6 jogos da Atalanta, em 5, a gente teve pelo menos 3 gols e dos últimos 5, 4 foram ambas marcas, um time muito over. Vamos lá para essa partida aqui. Também, como a gente tem uma cotação de 1,50 para cima, dá para explorar a vitória com um empate anula, para quem quiser ser um pouquinho mais safe. Quem for mais ousado, dá para explorar essa vitória seca aqui. Acredito que a Atalanta tem tudo para vencer, inclusive a Atalanta vem de 2 tropeços, principalmente esse último jogo aqui que a Atalanta amassou a partida, mas não conseguiu fazer o gol. Acredito que é um jogo ideal para a Atalanta voltar a vencer. Tem esse problema da volta, né, do torneio, mas tá voltando a Atalanta, tá voltando o Torino também. Inclusive, o Torino é um péssimo visitante, onde ganhou apenas uma partida. Então, dá para ir sim com a Atalanta, principalmente com o empatezinho anula. Um outro cenário que dá para buscar mercado de gols, para mim, mais de gol e meio, vem muito quente, porque a Atalanta é um time muito over, jogando em casa, ela se expõe muito, acaba levando muito gol também por causa disso, a gente viu ali na estatística. E mesmo o Torino sendo um time over, eu acredito que a gente pode, assim, ver gols, principalmente depois de sair o primeiro. Se a Atalanta fizer o primeiro, o Torino vai ter que se expor, e a tendência de levar mais é muito grande. Pelo estilo de jogo da Atalanta, ela acaba levando os outros times a serem over também. Placar para mim desse jogo, mais o jogo de 3-1. Vou cravar um 3-1 ou um 2-1, porque a Atalanta de vez em quando gosta de se complicar. 2,5, clássico, Milan contra Roma, jogo na casa do Milan. Temos uma cotação de 1,95, grande cotação, e uma cotação de 3,60 para a Roma. Se a gente olhar aqui a race, o Milan dos últimos 5 jogos perdeu 1, a Roma havia perdido 2, mas vem de 3 jogos de invencibilidade. Esse jogo tem uma situação específica, né? Principalmente esse jogo, tem outro time aqui que vai sofrer mais. É a situação da Liga das Nações da África, que é o seguinte, a gente vai ter agora, vai começar, se eu não me engano, dia 9, é a Copa das Nações Africanas, ou seja, os jogadores que são africanos, né? Eles vão estar lá disputando pelas suas seleções. No caso do Milan, o Kessié é um cara que faz muita falta no time, ali no meio campo, e tá com esse desfalque aí, que é um bom desfalque. Do lado da Roma, acredito que a Roma não tenha ninguém assim que eu esteja lembrando, tá? Se alguém lembrar aqui, deixa nos comentários, que eu não tenho as escalações ainda. Vamos dar uma olhada no histórico. Quando as duas equipes se enfrentam nos últimos 5 jogos em 4, a gente teve pelo menos 3 gols e dos últimos 7 em 6 foram ambas marcas. Então, histórico de confronto over. O Milan vem de 4 jogos sem perder para a Roma, vem então num bom retrospecto. Milan vem sofrendo gol nos últimos 4 jogos e a Roma vem de 4 jogos de invencibilidade. Dito isso, para essa partida estou fora do mercado de resultados, tá? Porém, é um jogo muito bom para o mercado de gols. Até esqueci de falar aqui na classificação. Que é um confronto, não é um confronto direto, mas é um confronto que a Roma ela precisa vencer se ela tiver pretensão de ir para a Champions League, vai estar ganhando do time ali da parte de cima. Hoje a diferença de 10 pontos, ela vencendo, cai para 7. Né? E se o Milan ficar tropeçando aí, pode ser uma boa para ela. E é um jogo que se ela perder, ela acaba se afundando. Até porque assim, ó, essa galera que está embolada aqui, o time que perde, ele vai ficando para trás. Então acredito que a Roma não vai jogar para ficar tentando empatar. Do outro lado eu tenho o Milan, que está jogando em casa, que está brigando pelo título. Ele vai se expor. O Milan é um time muito over aqui, ó, em 19 jogos, fez 40 gols e sofreu 22. Então acredito sim que a gente tem tudo para ver um jogo aberto, um jogo para mais de 1,5 gols no safe, só que o ambas marcam nesse jogo aqui vem muito, muito quente, tá? E é um jogo que eu exploraria até um mais de 2,5 gols na ousadia, ou então se a gente já começar tendo um gol cedo na partida. Placar para mim desse jogo? Vou cravar um 2-1 para o Milan, mas estou fora do mercado de resultados. Vou agora para a FA Cup, a outra semifinal, que hoje a gente já tem o jogo do Chelsea contra o Tottenham. Depois eu vou voltar lá no campeonato italiano, ela tá para os outros jogos, fiquem tranquilos. Tem um jogo aqui, Arsenal contra Liverpool. Vamos passar aqui na Copa do Rei, na safadíssima Copa do Rei. O que eu tenho de interessante aqui? 5h30, jogo do Atlético de Madrid contra o Raio Majadahonda. Não sei que divisão é essa, sendo bem sincero com vocês. Tem uma cotação aqui de 1,20. Quem quiser arriscar,
Mas, na moral, é complicado, cara. Copa do Rei, muito time é eliminado assim de bobeira no começo. O Atlético de Madrid foi temporada passada. Então toma cuidado, se você quiser botar no bilhete essa odd aqui, deve ganhar, pô. Ninguém conhece esse time aqui, Rayo Majadahonda. Mas, enfim, cuidado. Eu acredito que no ao vivo você pode até pegar uma odd melhor. Se o Atlético começar a partida desinteressado, a tendência é que a odd dele vá subindo. Deixa eu ver outro jogo de time aqui. Villarreal contra o Sport de Gijón. Já é um jogo um pouquinho mais complicado, por isso que essa odd do Villarreal tá alta. Provavelmente o Villarreal vai com time misto também, só deve entrar com os titulares, os principais, no segundo tempo, se tiver precisando. Outro jogo também, Sevilha e Zaragoza. Sevilha vive um grande momento, mas está com a cotação alta porque provavelmente vai com misto também. O Sevilha e o Villarreal, inclusive, jogaram segunda-feira, no dia que o Manchester jogou. Enfim, cara, jogos difíceis, tá? Essa Copa do Rei eu não aconselho ninguém botar pré-live. Vamos voltar aqui pro campeonato italiano? Vamos lá, Sampdoria e Cagliari. O que eu exploraria aqui? Mercado de gols, tá bom? Se a gente olhar aqui, a Sampdoria em 19 jogos fez 27 gols, sofreu 35, sofre muito gol. E o Cagliari em 19 jogos fez 17, sofreu 40. Um detalhe interessante é que o Cagliari ele só venceu tá numa péssima campanha, só que a Sampdoria também não é lá grandes coisas, né? Que em 19 jogos ganhou 5 e perdeu 9. Mas assim, se a gente analisar, o Cagliari está desesperado para sair dessa situação. Ele já está a 6 pontos do Spezia, que é o primeiro fora da zona. E a Sampdoria, ela não vai brigar por nada aqui em cima. Então, o ideal é que ela vença esses jogos teoricamente mais tranquilo contra equipes de baixo, para ela respirar e ficar cada vez mais longe da zona do rebaixamento. Então, saindo um gol nessa partida, independente de quem seja, a tendência dessa partida ser muito aberta, tá? Até pelo desespero do Cagliari, ele tem sofrido muitos gols. Ele toma um gol, aí vai pro desespero, já que ele não tem nada a perder, já está na zona do rebaixamento e acaba levando mais. Acredito que a Sampdoria não perca? Acredito. Acredito que para quem for ousado dá para buscar uma dupla chance. Mas para mim, mercado de gols, mais de gol e meio ou mais de 2 gols e meio aqui vem muito quente. Lazio e Empoli, vamos lá, 2 equipes que vêm com uma race parecida. A Lazio perdeu um dos últimos 5 jogos, o Empoli também. O Empoli estava numa grande crescente, acabou perdendo para o Milan, né, que é normal perder para o Milan. Lazio 31 pontos, daqui a 3 pontos da Juventus, que está na zona da Europa League, e está a 7 pontos da Atalanta, que é a primeira da Champions League. Dito isso, Lazio, se quiser disputar uma competição internacional, ela tem que vencer o Empoli. Tá? O Empoli, que é um time que acabou de subir para a primeira divisão da Itália, está fazendo uma boa campanha por o elenco que tem e pelo fato de ter subido agora também. Só o fato de permanecer na primeira divisão, eu acredito que já será um grande passo para o Empoli. Lazio jogando em casa, em 9 jogos, perdeu apenas 1, é um grande mandante. 6 vitórias, 2 empates, fez 25 gols jogando em casa e sofreu 13, time extremamente over. Do outro lado tem o Empoli em 9 jogos, fora de casa, ganhou 5, empatou 2 e perdeu apenas 2. É um grande visitante também, fez 14 gols e sofreu 10. Quando as duas equipes, não vou ver o confronto direto, perdão, porque o Empoli estava na segunda divisão. A Lazio dos últimos 8 jogos em 7, a gente teve pelo menos 3 gols, dos últimos 6 em 5 foram ambas marcam. Empoli dos últimos 8 em 6, a gente teve pelo menos 3 gols e dos últimos 10 em 9 foram ambas marcam. Dito isso, para essa partida aqui, tentando acelerar. Cara, mais de gol e meio tem odd baixa, então seria mais de 2 gols e meio e ambas marcam os dois para quem é ousado. Dá para explorar a vitória da Lazio com empate anula? Dá. Só que por que eu não deixei esse jogo ali nos que eu gosto já de início? Porque a Lazio é um time safado. Quem conhece a Lazio sabe que ela pode muito bem acabar perdendo essa partida para um time que é inferior, porém um time que vive um bom momento também. É isso. Quem quiser ir na vitória seca da Lazio, eu não aconselho, só se você estiver vendo o jogo mesmo, mas o melhor desse jogo aqui é mercado de gols, tá bom? Placar para mim, 3-2 para Lazio. Lazio gosta de uma complicação, às vezes faz 3-0 e leva 2 gols depois de bobeira. 10h30 da manhã também eu tenho Spezia contra Hellas Verona. Para mim, jogo para gols. Por que ele ficou aqui no perigo? Porque se a gente olhar aqui, o Spezia, dos últimos 7 jogos, em 6, a gente teve menos que 3 gols. Então, esses últimos jogos dele foram under. Só que se a gente olhar aqui a classificação, o Verona, em 19 jogos, fez 34 gols e sofreu 32. É uma média de quase 4 gols por partida. E o Spezia, em 19 jogos, fez 19 e sofreu 39. Ele sofre mais do que 2 gols por partida. Então, eu explorarei aqui no safe
um mar de gol e meio, tá pagando bem, ali quase em torno de 1,30 e dá para explorar um ambas marcam também, tá? Tem muita chance porque o Hellas Verona é um time bem vida louca, um time maluco, vai para ataque, faz gol, leva gol, então tem muita chance aqui de acontecer, beleza? Sassuolo contra Genoa, esse jogo aqui já ao 12h30. A gente olhar aqui, a campanha do Genoa é ridícula, é igual a do Cagliari. Genoa em 19 jogos, venceu apenas 1, empatou 8 e perdeu 10, fez 19 gols, sofreu 37, também sofre aqui quase 2 gols por partida. E do outro lado eu tenho o Sassuolo, que vai estar fazendo uma péssima campanha comparada à temporada passada. Em 19 jogos, ganhou 6, empatou 6, perdeu 7, fez 30 gols, sofreu 31, também é um time bem over. Se a gente olhar aqui, o Sassuolo, dos últimos 10 jogos, em todos os 10 a gente teve pelo menos 3 gols, dos últimos 10 em 9 foram ambas marcas. Então, é um jogo que eu exploraria gols. Daria para explorar aqui uma vitória do Sassuolo com empate anula? Até daria, porque provavelmente ele não vai perder pela péssima campanha do Genoa. O problema é que eu queria só de mais alta. A 1,57 no Sassuolo, para mim, não convence. Tá? Ainda mais que é um time que dos últimos 5 jogos venceu apenas 1. Para mim, mercado de gols, mais de gol e meio e mais de 2 gols e meio para os ousados. Fiorentina e Udinese, jogo para mim também com cara de gol, tá? E a Fiorentina ela tá vivendo um grande momento, só que vem de 2 empates aqui. E a Udinese dos últimos 5 jogos perdeu apenas 1, agora tá aparecendo. Classificação. Fiorentina 32 pontos, tá a 2 pontos da Juventus, que tá na Europa League, e tá a 6 pontos da Atalanta, que tá na Champions League, que acredito ser o foco principal. Tem essa sexta vaga aqui, que está colorida, que é a da Conference League, mas os times não dão muita importância para entrar aqui não. Então, acredito que estejam focados mais nessas 2 competições aqui que são mais interessantes. A Fiorentina em 19 jogos ganhou 10, empatou 2, perdeu 7, fez 34 gols, sofreu 25, time over. O Udinese em 18 jogos ganhou apenas 4, empatou 8 e perdeu 6, fez 26 gols, sofreu 28, também é um time bastante over. Fiorentina em casa, em 9 jogos, ganhou 6, empatou 1, perdeu 2, fez 23 gols em casa, sofreu 12, né? Vlahovic é o brabo do ataque, não tem jeito. Sempre crava 1 quando tá jogando em casa. O Udinese em 9 jogos ganhou 2, empatou 3, perdeu 4, fez 15 gols, sofreu 16. É um time over também. Quando as duas equipes se enfrentam, histórico under, dos últimos 9 em 8, a gente teve menos que 3 gols. Por isso, sendo bem sério, que eu tirei ali dos jogos mais tranquilos, passei aqui jogos pro final do vídeo. Deixa eu ver aqui o tempo. Caraca, tá, esse vídeo aqui tá ficando longo. Udinese, 3 jogos de vencibilidade, dos últimos 5 em 4, a gente teve pelo menos 3 gols. Dos últimos 5, em todos os 5 venceu o primeiro tempo. Vamos lá, para mim, eu entraria aqui mais de gol e meio, tá bom? Tá pagando bem, porque o histórico do confronto é under. Não entraria nessa vitória da Fiorentina 1,55, para mim não é uma odd justa, mas quem quiser entrar, eu aconselho a entrar com empate. E para fechar o nosso dia, temos Juventus contra a Napoli, clássico, só que aqui tem o seguinte, porque essa odd da Napoli tá alta? Porque a Napoli, ela tem muito jogador africano. Tem o Koulibaly, que é o melhor zagueiro deles. Tem o Osimhen, né, Osimhen, não sei como é que se pronuncia, que é o nigeriano, o atacante que tem o artilheiro da Napoli. Tem o Anguissa também, camaronês. Tem um lateral que é a argelino, não lembro o nome dele agora. Mas enfim, tá sofrendo com desfalques, né? E tem que ver também se o Insigne vai voltar a jogar. Sofre muito com lesão, o Lozano tá fora. Então por isso que essa cotação aqui tá alta. A Juventus, ela não tem esse time tão bom para estar com uma cotação assim, é mais por conta dos desfalques mesmo da Napoli. Juventus dos últimos 5 jogos no campeonato ganhou 4, empatou 1, e a Napoli, que já foi líder, já teve uma gordura dos últimos 5 jogos, venceu apenas 1 e com 3 derrotas. Se a gente olhar aqui a classificação, a Napoli tem 39, Juventus tem 34, isso aqui é jogo que a Juventus tem que vencer, é vencer ou vencer, porque é vaga direta na Champions League, que elas vão disputar. Então, se a Juve vencer, ela vai para 37, acaba botando apenas um jogo de diferença contra a Napoli, que no momento está a 5 pontos. A Juventus em 19 jogos ganhou 10, empatou 4, perdeu 5, fez 27 gols, sofreu 17, não é um time tão over assim. A Napoli em 19 jogos fez 35 gols, sofreu 14, aí já é um time mais over. Juventus em casa não é um bom mandante, né? São 9 jogos, 5 vitórias, 1 empate, 3 derrotas. E a Napoli como visitante perdeu apenas 1, então segue uma boa campanha como visitante. Se a gente olhar aqui o histórico, a Juve vem de 6 jogos sem perder,
Dos últimos 7, em todos os 7 a gente teve menos que 3 gols, aquela situação que eu falei para vocês. Seguinte, para essa partida aqui, sendo bem sincero mesmo, se eu fosse explorar alguma coisa, dupla chance para Juventus, tá? Pelo desfalque da Napoli, eu entraria em dupla chance para Juventus. Dá para explorar gols? Dá, só que eu só entraria em gols aqui se depois saísse o primeiro. Antes não, a Juventus ela tá bem under, o negócio da Juventus é ganhar de 1-0, de 2-0, então fica complicado aqui buscar o mercado de gols, tá? Mas esse dupla chance aqui me pega. Bom, tropa, fechamos os nossos jogos de quinta-feira. Vou deixar um bilhete aqui. Na verdade, ontem até burlei o azar, né? Porque eu falei, vou deixar logo 2. Se eu só tô errando por um jogo no dia, eu vou colocar logo 2 bilhetes, porque um vai bater. E o da copinha acabou batendo. Mas é isso, espero que vocês não olhem meu canal só como um bilhete pronto, tá? Eu peço muito isso de coração a vocês, que vocês tentem olhar como análise, tá, de jogos, que eu acredito que ajuda muita gente, que também leva para o ao vivo. Tente olhar como alguém que está trazendo conteúdo, estou até trazendo com mais frequência, visando a evolução de vocês. E eu espero contar com vocês amanhã aqui de novo. Tamo junto, muita fé, pra cima! Bom, tropa, para amanhã deixei uma triplinha pra gente. Primeiro jogo, cravei a vitória seca da Inter de Milão. Líder da competição, tá voando, tem tudo para vencer o Bolonha, que é um time muito mais fraco. Segundo jogo, coloquei a Atalanta e Torino mais de gol e meio. A Atalanta é um dos times mais over da competição, principalmente quando joga em casa. A tendência é dela se expor, principalmente porque vem de 2 tropeços. E para fechar, coloquei mais de gol e meio entre Lazio e Empoli, 2 equipes extremamente over. A Lazio ali brigando por uma vaga numa competição europeia. E o Empoli também não é um time de bobeira, tá ali próximo, buscando o seu lugar ao sol. Essa nossa tripla deu um total de 2,02 de odd, sempre bom para dobrar o nosso investimento. Tô próximo disso e tamo junto, muita fé, para cima!